O país continua sofrendo com a onda de calor e os incêndios que se alastram sem dó. A fumaça e a poluição fazem a população sofrer, enquanto o homem do campo sofre com os impactos econômicos dessas queimadas sem fim. No STF, o ministro Flávio Dino classificou esse cenário de pandemia de incêndios. Então a gente segue para a capital federal com a repórter Janaína Camelo. Ô Janaína, boa noite. Qual a decisão do ministro para tentar amenizar esse problema no país? Bem-vinda, bom trabalho. Pois é, Tiago, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. O ministro ele tomou uma série de decisões, como, por exemplo, a convocação imediata de bombeiros da Força Nacional para atuar nessas áreas aí com focos de incêndio. Ele tomou essas decisões depois de uma audiência que aconteceu hoje aqui no Supremo, uma audiência aí de conciliação para acompanhar o cumprimento de decisões que foram tomadas aqui pelo Supremo no início do ano, determinando que a União adote ações aí de combate a incêndios florestais na Amazônia e no Pantanal. Então, nessa audiência, a AGU aí apresentou como está a situação de incêndios florestais nesses dois biomas e o que o governo federal tem feito para resolver tudo isso. Então, nessa audiência, o ministro Flávio Dino, ele chamou de grave e absurda a situação aí de crescente número de queimadas e disse que o país hoje vive uma pandemia de incêndios florestais. A gente vai ouvir esse trechinho do que o ministro disse. Nós não podemos normalizar o absurdo. Essa premissa é fundamental, porque nós temos que manter o estranhamento com o fato de, nesse instante, 60% do território nacional, direto ou indiretamente, está sentindo os efeitos dos incêndios florestais das queimadas. Isto é um absurdo, isto é inaceitável. E é claro que a base científica que explica isto, falaremos disso em breve, mas nós temos que reconhecer que nós estamos vivenciando agora uma autêntica pandemia de incêndios florestais. E aí, Tiago, o ministro, ele disse também que, embora as queimadas sejam favorecidas pela situação climática adversa que a gente vive no país, com um tempo muito seco, com altas temperaturas, ele disse que boa parte desses incêndios florestais poderiam ser evitados se não fosse a ação humana. Vamos ouvir também esse trechinho do ministro. Há ação humana, eventualmente pode haver ação criminosa. E por isso mesmo a presença do Supremo vem com essa ideia de diálogo, mas ao mesmo tempo de coerção, de investigação e coerção e punição dessa ação humana, eventualmente dolosa, que pode estar ocorrendo. E aí, Tiago, então, além aí da convocação imediata de mais bombeiros da Força Nacional, o ministro ele também determinou o seguinte: a ampliação no efetivo da Polícia Rodoviária Federal na fiscalização aí nas regiões da Amazônia e do Pantanal, determinou um mutirão das polícias federal, civil e da Força Nacional na investigação aí dos incêndios por ação humana, e isso nos 20 municípios que hoje centralizam 85% dos focos de incêndio de todo o país. São cidades que foram listadas nesse relatório entregue pela AGU hoje nessa audiência. O ministro também determinou aí a ampliação do número de aeronaves da FAB para atuar nessas ações de combate ao incêndio e também autorizou a contratação de aviões do setor privado. E deu também um prazo aí de 90 dias para o governo federal, em parceria com os estados, elaborar e apresentar um plano nacional de ações de combate às queimadas no Pantanal e na Amazônia para o ano que vem. Tiago, é com você. Bom, Jana, a gente continua acompanhando, claro, inclusive com essa ação do Supremo. Bom trabalho para você, você ainda volta no Jornal Jovem Pan. E eu chamo já a Dora Kramer aqui nos nossos estúdios, na Avenida Paulista. Tudo bem, Dora? Boa noite para você, bem-vinda. A grande questão é a seguinte: é claro que esse é um problema gravíssimo, depende do esforço, ou dos esforços de todas as autoridades, mas o que chama a atenção é o ministro do Supremo dizendo o que tem que fazer, o que tem que deixar de fazer, não é? Pois é. Boa noite, Tiago, boa noite a todos. Olha só, o que surpreende não é o que o ministro diz, porque diante da situação de calamidade, porque é isso, a situação
é calamitosa, o que ele diz me parece muito de acordo, porque não se deve normalizar. A gente deve olhar e ver a excepcionalidade da situação. Não tem nada de normal no que está acontecendo. O que surpreende é o porta-voz desse discurso, porque isso seria um discurso, um posicionamento do Poder Executivo, porque, afinal de contas, eu acho super estranho. Claro que é necessário, que é em decorrência de ações que pedem, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, anunciar providências disso, daquilo, numa situação de combate a incêndios dessa natureza, é uma coisa absolutamente esquisita. Agora, ela não é estranha, uma vez que a gente vê como tem se mostrado desorganizado, incapaz, com falta de planejamento, o Poder Executivo. E olha, não é este Poder Executivo deste governo. Os dados sobre focos de incêndio, eles vêm piorando. Isso mostra o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostra esses dados que vêm aumentando ano a ano. Olha, nos últimos 9 anos, dobrou, e mais que dobrou, porque é só até esse ano 179 mil focos de incêndio, quando em 2015 eram 69 mil. Não sei como é que vai fechar o ano. O que isso mostra? Foram 3 governos de 2015 para cá. Então, não é governo, é o poder público. Não se personaliza, é o poder público que não consegue se organizar para fazer frente a essas questões, a esses acontecimentos. Não vamos nem lembrar do Rio Grande do Sul, porque nem é preciso, não é? E o interessante, Dora, é que quando o Flávio Dino foi escolhido para o Supremo, a gente ficou nessa. Será que ele vai deixar o lado político de lado? Ele falando, fazendo comparação com a pandemia, que é um momento como se fosse a pandemia, mais um outro problema, é claro, ele parece um político falando, ou seja, ele destoa muitas vezes da fala dos outros ministros do Supremo por ser político, pelo menos originalmente político. Olha, você sabe que a gente, quando olha, você sabe, eu não tinha notado, não é bem o político parlamentar que eu vejo, é o político governador. Sim. Né? Não é isso? Que foi governador, parece que ele não desencarnou, ele disse que ele ia desencarnar do Ministério da Justiça, lembra? Quando vestisse a toga. Mas do governador ele não desencarnou. E eu acho até natural, né? Embora não seja aceitável, é melhor do que natural. Porque não é normal, não é natural a gente ver do judiciário isso e não do poder executivo. Mas dá para compreender essa proatividade do Flávio Dino, que traz muito do governo. Eu acho que quando a gente olha para esse ministro do Supremo falando o que ele falou, é como se dissesse no subtexto: Poder Executivo, e você? É você quem tem que falar. Talvez, pelo menos naquele item que ele até cita, né, se os incêndios florestais muitas vezes são provocados e há crime nisso, né? Mas também precisa ver o perfil do Supremo em relação a isso. Depende de investigação da Polícia Federal até, né? Exatamente isso. Eu estava pensando, quando ele aponta, muitos têm ação criminosa. Sim, e a ação criminosa tem que ser combatida. Você tem Ministério da Justiça, você tem Polícia Federal, você tem os órgãos de fiscalização, os órgãos ambientais que não têm tido um bom tratamento. Vamos lembrar que o IBAMA até outro dia estava em greve, uma greve longa, por falta de aparelhamento, de fiscais, não é? Então, é como se o governo fosse pego de surpresa diante de uma situação que não deveria e que não é surpreendente, porque vem de longe.